Los Angeles, 6 de outubro. Para Mark Benford, o dia começa como de costume. Depois de beijar a sua esposa e sua jovem filha Charlie, o agente do FBI se prepara para o trabalho e encontra Nicole, a jovem babá que cuida da menina. Olivia também se prepara para o seu turno na clínica próxima, mas antes de sair, ela disca um número do seu assistente Bryce. No entanto, nesse momento, ele chega ao pier com a intenção de tirar a própria vida. No trabalho, Mark e seu parceiro Dimitri começam a vigiar um suspeito, e a mulher é acompanhada pelo cúmplice. Os agentes iniciam uma perseguição, e os suspeitos percebem isso, levando a perseguição em alta velocidade. No pier, Bryce se prepara para puxar o gatilho, enquanto a cidade inteira permanece alheia ao que estava prestes a acontecer. Mark faz uma curva acentuada e algo estranho acontece. Toda sua vida passa diante dos seus olhos. Nessa visão, o agente vê um quadro com pistas e conexões, e então se esconde de bandidos que vieram atrás dele. Ao recobrar a consciência, o Mark percebe que não foi o único a desmaiar. O caos se instaura ao seu redor. Centenas de veículos colidiram e as pessoas freneticamente procuram ajuda. Os agentes avistam o carro dos suspeitos e se dirigem até ele. Apenas a mulher permanece viva, mas nessa bagunça que não faz sentido sobre cavalos assustados, o Mark deixa o Dimitri junto ao carro e corre para encontrar a sua esposa e verificar se ela estava bem. Enquanto corre pelas ruas, ele percebe que a situação é muito mais grave. O apagão afetou toda a cidade e causou destruição em massa. Olivia informa o seu marido que centenas de feridos estão sendo levados para o hospital. Ela encerra a ligação e atende a um paciente, um garoto envolvido em um acidente. Incrivelmente, o adolescente reconhece a Olivia e a chama pelo nome. No escritório do FBI, a equipe se reúne urgentemente e Stan relata a primeira informação. Pessoas ao redor do mundo perderam a consciência, e é evidente que milhões de pessoas morreram por conta do apagão, mas o Mark estava preocupado com outra coisa. Ele admite que não apenas perdeu a consciência durante aquele tempo, parecia que ele foi transportado 6 meses para o futuro, para 29 de abril, e ele viu claramente o que aconteceria naquele dia. Seus colegas o apoiam e todos compartilham suas visões. Apenas o Dimitri permanece em silêncio. Durante o apagão, ele não viu nada. Mark e Dimitri organizam um quadro para coletar pistas, e Benford o reconhece como aquele da sua visão. Ele menciona um nome que ficou na sua mente, Dee Gibbons. Segundo ele, esse nome é onde a investigação deve começar. Olivia hesita, mas eventualmente decide contar ao marido sobre a sua visão. Ela se viu feliz, mas com outro homem. O Mark se convence de que pode ser apenas uma ilusão, mas a sua visão começa a se tornar realidade. Naquela mesma noite, Charlie dá ao pai uma pulseira que ela viu no seu poço. Olivia precisa levar Charlie para a clínica, para que ela não fique sozinha. Enquanto consertam o brinquedo favorito da filha, Lloyd, o pai do garoto ferido, Dylan, entra na sala. A doutora fica horrorizada ao reconhecer o Lloyd como o homem da sua visão, mas ele não a reconhece. Na sua memória, ele não viu o rosto da sua companheira, pois estava sempre virado para o lado. Enquanto isso, os agentes voltam ao trabalho e, inesperadamente, a própria Dee Gibson vai ao escritório do FBI. Acontece que ela é uma mulher religiosa que traz cupcake para os agentes e não entende qual papel deve desempenhar no apagão global. Os agentes verificam de Gibson e descobrem que no dia da catástrofe, outra pessoa com o mesmo nome usou seu cartão de crédito. Sem demora, os agentes voam para Utah, onde são recebidos pelo xerife Keene. Durante a conversa, a jovem menciona que, como Dimitri não viu nada durante o apagão e o rapaz espera que isso seja apenas uma peculiaridade de algumas pessoas, enquanto os agentes tentam encontrar de Gibson, o FBI estuda um vídeo estranho. Um homem que permaneceu consciente foi visto em um estádio de beisebol. O Mark percebe uma fábrica de bonecas abandonada e, lembrando-se de uma imagem da sua visão, sugere verificar o prédio. Os agentes imediatamente percebem que alguém estava dentro da fábrica, mas falham em permanecer despercebidos. Um alarme dispara e centenas de bonecas começam a cantar. Mark e Dimitri encontram o suspeito, mas não veem o seu rosto. O psicopata profere uma frase estranha e joga um isqueiro aceso. Xerife Gibbon morre devido aos ferimentos causados por estilhaços. Dimitri entende que seu medo não é infundado. Ele não viu seu futuro porque aquele dia não vai chegar para ele. Verificando o telefone de Dee Gibson dá resultados. A pessoa desconhecida ligou para um homem não identificado do estádio. Hawk conta a Dimitri sobre a sua visão. A garota se viu grávida em uma sala de ultrassom. Segundo o conselho do seu colega, ela decide postar a sua visão no site que o FBI criou para coletar memórias. Noah decide fazer o mesmo e também posta suas informações no site Mosaic, afirmando que não viu nada. A consulta do rapaz é respondida naquela mesma noite.
uma mulher desconhecida liga de um número oculto e diz que viu um relatório de inteligência. De acordo com ele, o agente morrerá em 15 de março. Em uma prisão de segurança máxima na Alemanha, um dos presos, Rudolf Guer, passeia pelo pátio conversando com um guarda sobre o apagão. Nesse mesmo dia, Mark recebeu uma mensagem do velho. Ele sabe o que causou o apagão, mas só contará ao agente Benford pessoalmente. Dimitri encontra Zoe, a sua noiva, e a garota felizmente lhe conta que, na sua visão, ela viu o casamento deles no Havaí. O agente começa a ter esperanças de que possa mudar o seu destino. O Mark obtém permissão para uma viagem a Munique. Ele se encontra com o velho, mas Guerre promete revelar a verdade apenas se for deportado para os Estados Unidos e todas as acusações contra ele forem retiradas. O Dimitri encontra o oficial da alfândega da visão de Guerre, e ele confirma as memórias do velho. O prisioneiro idoso consegue o que quer. Ele recebe um perdão, mas quando se trata do seu testemunho, descobre-se que ele só sabe sobre os corvos mortos e que isso estava de alguma forma ligado às escrituras. O Benford espera que as palavras do velho sejam úteis, e ele pede a Hawk para verificar todos os casos de mortes em massa de pássaros. Os agentes conseguem descobrir que um incidente semelhante foi registrado na Somália muitos anos atrás. O Mark pede para ser enviado à Somália, mas após o fracasso na Alemanha, o pedido do agente é negado. Então Benford pede ao Al para entrar em contato com um ex-suspeito em um caso de hacking para ajudá-lo a obter informações necessárias. Enquanto isso, o Dimitri retorna para interrogar a garota que estava seguindo no dia do apagão. O rapaz tem certeza de que ela sabe o que aconteceu, mas ela insiste que os agentes estão olhando no lugar errado e que o Dimitri deve se apressar, pois ele tem pouco tempo restante. Apesar do pedido da Olivia para transferir o Dylan, ele é mantido na enfermaria, mas ela nem sequer suspeita que o pai do menino, o Lyod, representa uma ameaça não apenas para sua família. Atendendo a uma ligação, Lyod fala com seu cúmplice, aquele que, junto com ele, causou o apagão mundial. Os agentes são atacados, o que leva a CIA a se envolver nisso, e todos os agentes são enviados para um teste de polígrafo para determinar por que alguém agora estava tentando eliminá-los. Após o interrogatório, o governo convoca uma reunião para decidir se vai continuar financiando o projeto Mosaic. Stan entende que essa é a única maneira de reunir informações suficientes, e eles devem defender a sua causa. As audiências no Senado começam às 10h30 e a palavra é dada ao agente Benford. O Mark começa a hesitar no seu depoimento, pois ele hesita em contar a verdade. Na sua visão, ele estava bêbado, enquanto Mark luta. Seus colegas encontram algo interessante em imagens de satélite. Eles encontram torres STR na Somália. Hawk imediatamente informa o Mark sobre a descoberta. Após uma conversa privada com o presidente, Stan encontra seus subordinados e diz ao Mark que conseguiram financiamento. O Mark liga para Janice para compartilhar as boas notícias e avisá-la de que em breve retornarão de Washington. Mas naquele momento, os agentes são atacados pela segunda vez. No vagão restaurante, um passageiro nota uma atraente companheira de viagem e, para chamar a sua atenção, começa a falar sobre o apagão. Enquanto tenta conquistar a beleza, esperando atraí-la para seu compartimento, Janice Hawk é levada ao hospital em estado crítico. Ao saber do ataque, Olivia tenta ligar para o marido, mas logo ele pessoalmente aparece no hospital com seus colegas. Os agentes visitam os atacantes falecidos e, ao examinar os corpos, o Dimitri encontra uma marca em um deles, uma mão azul. O Mark viu exatamente o mesmo símbolo nas suas memórias, e isso estava de alguma forma ligado ao apagão mundial. O Dr. Simon Campos, o charmoso homem do trem, consegue o que quer e a garota acaba na sua cama. Mas logo começa a se arrepender. O estranho lhe conta que, na sua visão, ele tira a vida de alguém e gosta disso. Lyle organiza uma festa do seu filho e lhe traz uma fantasia de Halloween, mas assim que o homem se distrai, Dylan sai. O menino pega o primeiro ônibus que encontra e segue para o endereço certo. Dylan entra na casa dos Benford sem ser convidado, chamando de seu lar. O Dimitri encontra outra mão azul, mas dessa vez em uma placa da estrada. Seguindo a direção indicada, ele vê outro marcador e continua. A babá liga pro Mark e conta sobre o pequeno visitante. O homem fica chocado ao saber que Charlie conhece o menino bem, embora nunca tenha encontrado antes. Lyle chega a casa e imediatamente a reconhece como da sua visão. O Mark também entende instantaneamente
quem é esse homem. E quando Olivia entra na sala, todos se sentem desconfortáveis. Os agentes chegam a uma casa abandonada, que também estava marcada com uma mão azul. Invadindo, encontrando vários corpos com as mãos sujas de tinta. Devolvendo seu filho ao hospital, Lyle decide ir para casa e descansar. Mas no banco de trás do seu carro, um velho conhecido o espera. Dr. Simon Campos, o patologista, informa aos agentes de todos os falecidos encontrados na casa abandonada, eles tiraram a própria vida. A agente Fiona Banks chega de Londres ao escritório da FBI, onde seus colegas americanos a informam sobre a comunidade das mãos azuis. Ela consiste naquelas que não viram seu futuro, incluindo todos os falecidos descobertos na casa abandonada. Vestidos como pessoas comuns, os agentes vão ao Clube dos Fantasmas, mas, para entrar, os convidados devem jogar roleta russa. Os agentes observam horrorizados, mas quando o líder do movimento sobe ao palco, eles se revelam e o prendem. Durante o interrogatório, o Dimitri tenta descobrir quem contratou os membros da Mão Azul que atacaram Hawk, mas Sunderland se recusa a responder qualquer pergunta, totalmente ciente do que está por vir na sua visão. O agente Gold se ouviu falando com o advogado, e Wall confessa ao advogado que era culpado da morte de uma mulher chamada Célia. Atormentado por essas memórias, Gold deixa uma carta para Dimitri e sobe ao telhado para mudar o seu destino. E para evitar de ser responsável pela morte de alguém, ele toma uma decisão fatídica. Na sua carta final, ao dar esperança a todos que viram algo terrível nas suas visões, ele assegura às pessoas que o futuro pode ser alterado. Simon encontra Lyle no hospital, e Lyle diz aos cúmplices que quer fazer uma declaração oficial e revelar a verdade ao mundo, que eles foram responsáveis pelo apagão global. Enquanto isso, o Mark leva sua esposa para a costa para um fim de semana romântico, mas a sua tranquilidade é interrompida por um telefonema. Benford é informado de um criminoso com estrelas tatuadas na mão e ele foi encontrado, o mesmo que o Mark viu na sua visão. O Simon propõe um jogo de pôquer a seu cúmplice. Se ele ganhar, o segredo vai permanecer em segredo e ninguém saberá sobre o apagão. Se o Lyle vencer, os cientistas farão uma declaração oficial. O Simon estava confiante de que a sorte vai estar ao seu favor. Hawk estava protegendo uma testemunha de um crime envolvendo o criminoso com a tatuagem. À noite, Janice pede ajuda a Dimitri e Benford, e Mark reconhece a pessoa da sua visão. Não querendo correr riscos, o Mark atira novamente, alterando o destino e matando o suspeito. Lyle blefa e vence o jogo. Ele recusa o dinheiro e pede ao cúmplice que se prepare para o anúncio. Janice recebe uma imagem aprimorada do primeiro suspeito e agora consegue ver o anel na sua mão, o que pode ser a primeira pista significativa. Benford diz a sua esposa que conseguiu mudar tudo e eliminar o homem com as estrelas tatuadas na mão, mas ao mesmo tempo, em algum lugar, um novo plano estava sendo colocado em prática envolvendo outro indivíduo com a mesma tatuagem. Ele entrega uma maleta com anéis a um velho desconhecido. Especialistas conseguem identificar o símbolo alfa no anel que pertencia ao suspeito original, mas ninguém ainda consegue determinar o seu significado exato. Novas informações surgem. A NSA descobriu que, vários meses atrás, uma ligação suspeita foi feita para o telefone do Dimitri. Dimitri percebe qual ligação se trata e exige que lhe deem as informações sobre o autor da ligação, a única maneira de evitar a sua própria morte. O Mark encontra uma mensagem no telefone da sua esposa sobre a sua visão. Ele tenta descobrir qual dos seus amigos poderiam tê-lo traído, mas tanto Aaron quanto Stan ficam indignados com as suspeitas do Mark e negam qualquer envolvimento. O agente escuta a gravação da ligação recebida por Dimitri e consegue determinar que a mulher anônima estava em Hong Kong. Apesar das ordens do chefe, o Mark informa Dimitri que estão voando para Hong Kong. Os agentes chegam lá, onde um colega local já estava esperando por eles. Stan fica furioso que seus subordinados desobedeceram às suas ordens, mas o Mark arrisca o seu trabalho para salvar o seu amigo. Lloyd se dirige à nação com uma declaração oficial. Ele admite que, no dia da catástrofe, estavam realizando experimentos secretos e assume total responsabilidade. Mas escutando o discurso do cientista, o Mark suspeita que a verdadeira causa pode estar escondida em outro lugar. Stan exige que o cientista seja levado para um interrogatório. Hawk relembra que o filho do Lloyd ainda estava no hospital, e o chefe a envia para falar com ele. Um evento inesperado ocorre. O próprio Simon Campos entra no escritório do Stan. O cientista insiste que discorda do seu colega e acredita que outra pessoa causou o apagão. Ele concorda em ajudar na investigação se os agentes lhe concederem acesso a informações confidenciais. Hawk encontra Lloyd no hospital e lhe oferece proteção em troca de informações, mas Lloyd se recusa a cooperar e pede para ser deixado em paz.
Os agentes tentam localizar a mulher que ligou para Dimitri. Para isso, o Mark tenta quebrar outra regra. Ele ameaça o dono do café que tentou esconder as informações necessárias. O Stan mostra a Simon imagens de satélite que revelam torres estranhas. O cientista admite que as torres são a sua invenção, um laser projetado para acelerar a formação de plasma. O Simon não consegue entender como isso é possível, já que a tecnologia para criá-las ainda estava em desenvolvimento. Mas o que é ainda mais surpreendente é que ele inventou o laser em 1992, mas as imagens foram tiradas em 1991. Os agentes informam a Simon sobre The Gibson, que provavelmente criou esses lasers. O cientista promete ajudar a encontrar a pessoa que roubou a sua ideia. O Lloyd pede ao chefe do hospital que transfira Dylan para uma clínica mais segura, mas após o anúncio, o cientista perde sua credibilidade e o médico se recusa a ajudá-lo. Então Olivia intervém, prometendo fazer tudo o que puder para garantir a segurança do menino. O Mark e Dimitri encontram um café onde a mulher que ligou estava almoçando. Ela permite que os agentes se sentem, mas admite que se arrepende de ter feito a ligação e que a visita deles só pode piorar as coisas. A mulher afirma que o atirador que tirará a vida do Dimitri será o Benford. Como prova, a estranha fornece o número de série da arma do Mark. Chocado com o que escutou, o Mark perde a calma e cria uma cena, levando a mulher como refém e saindo do restaurante. Um agente do FBI chega e o Mark é forçado a recuar. Enquanto o Mark estava em sérios apuros em Hong Kong, Olive estava se aproximando do Lloyd. O cientista lhe fala sobre universos paralelos pelos quais ele poderia ter estado juntos uma vez. Os agentes são enviados de volta para os Estados Unidos e Mark perde seu distintivo. Enquanto isso, Dick Gibbons visita a casa do Sir e Dylan estava preparado para transferência. Lloyd e Olivia se despedem calorosamente, mas o médico nota algo errado. Os paramédicos se revelam impostores, abrem fogo contra a equipe de segurança e, abandonando Dylan, levam Lloyd. Lloyd recobra consciência em um porão algemado. Hawk é encarregado de esconder Simon em um lugar seguro onde ele possa continuar o seu trabalho, mas aqueles que precisam dele encontram os agentes assim que eles se instalam no apartamento seguro. O Dimitri encontra Janice inconsciente. Enquanto isso, Simon é levado para o porão para encontrar um velho amigo. Os cientistas tentam entender quem e por que foram sequestrados, mas a resposta vem de forma inesperada. O mesmo velho que recentemente recebeu a maleta com anéis chega ao porão. O sequestrador se apresenta como Flosso. Ele deixa claro que não vai ser gentil e que os reféns devem responder às suas perguntas com precisão. O Mark é designado a sessões com um psicoterapeuta que o ajuda a recordar detalhes da sua memória que antes estavam ocultos. Benford se lembra de que, naquela noite, estavam falando com o Lloyd ao telefone. Mais tarde, Mark revela outra memória a Aaron. Na sua conversa com Lloyd, ele menciona um segundo apagão. O Lloyd permanece em silêncio, percebendo que suas revelações podem levar a uma catástrofe, mas Flosso encontra uma maneira de fazer o cientista falar. Ele corta os dedos do Simon bem diante dos olhos do Lloyd. Os agentes descobrem onde os cientistas cativos estão sendo mantidos. No caminho para o porão, Dimitri liga para Janice e pede que ela se junte à operação. Incapaz de resistir por mais tempo, Lloyd conta tudo o que aconteceu durante o experimento, fornecendo a Flosso detalhes específicos. Nesse momento, os agentes invadem o local, mas ele estava vazio. A única coisa esperando pelos agentes é uma armadilha. Enquanto dirige pela cidade, Mark se lembra do mapa das suas visões e percebe onde procurar os cativos. A essa altura, Lloyd e Simon estavam sendo preparados para a execução. O agente invade uma loja abandonada e resgata os cientistas. O Simon é colocado em uma ambulância, mas lá dentro ele se depara com Flosso. O velho se desculpa pelo dedo e explica que foi para desviar as suspeitas do garoto e garantir que o Simon não tivesse desejo de se rebelar. Ele lembra ao Simon de que ele foi o suspeito inicial meses antes, após o funeral do seu pai. Indivíduos desconhecidos levaram o cientista para um jogo de beisebol e o forçaram a usar o anel. Graças a ele, ele permaneceu consciente enquanto todos os outros desmaiaram. A operação foi liderada por The Gibbons, e Janice informa Simon que ele ficará sob custódia por um tempo. O jovem encena um espetáculo e consegue escapar, mas por muito tempo, quando chega ao Canadá, Hawk já estava esperando por ele com soldados armados. Hawk concorda em ficar no Canadá para que Simon possa visitar a sua família, mas, mais uma vez, Simon engana a agente e foge. Apesar de estar usando uma pulseira especial, Simon segue para um barco de um velho amigo, confiante de que ninguém vai o encontrar lá. No entanto, Hawk o encontra no barco, chegando até antes dele.
A dupla retorna à casa de Simon, fingindo que nada aconteceu. A família se prepara para o jantar e o tio Ted chega. O Simon abre a porta para o seu parente e é recebido por Flosso. Durante o jantar, uma chamada chega e a mãe do Simon diz que é Annabelle, sua irmã que deixou a casa após o apagão. O Flosso impede o Simon de atender o telefone e mostra ele um vídeo. A sua irmã estava sendo mantida como refém para garantir que o Simon não tente escapar novamente. Para demonstrar a seriedade das suas intenções, o Flosso mostra ao Simon um corpo no porta-malas, o velho do barco. Cansado de chantagem, o Simon decide se libertar. Ele ataca Flosso e para o seu coração. Mark leva Lloyd para sua casa e pede que ele se lembre de tudo da sua visão. Ambos os homens se sentem inquietos, mas o agente sabe que isso é crucial para sua investigação. Dimitri estava confiante de que a profecia de uma mulher de Hong Kong não vai se tornar realidade, porque ele entregou a arma do Mark para destruição. Mas as tentativas de mudar o futuro falham. A arma desapareceu. Os agentes voam para a Somália para inspecionar as estruturas estranhas pessoalmente. O Simon faz parte da expedição, mas ele é proibido de portar armas. Enquanto isso, em Los Angeles, o Mark informa ao seu chefe que descobriu o verdadeiro nome de Gibson, Dyson Frost, e que de alguma forma ele estará conectado a Charlie. A equipe de agentes é atacada. Seu guia tenta explicar que estão em uma missão humanitária, mas isso não impede os somalis, que matam o tradutor. O líder somali percebe que estava sendo enganado. Ele já viu estrangeiros chegarem e montarem as torres muitos anos atrás. Ele tranca os visitantes e promete matá-los um por um. Os agentes conseguem apagar os guardas e tomar as suas armas. Eles chegam ao helicóptero, mas ele já estava sendo saqueado pelos locais, forçando os agentes a pensar em um novo plano. A equipe ataca seus oponentes, mas não tem tempo para escapar. Eles são confrontados novamente pelo líder. Dessa vez, todos entendem que não haverá chance de revidar. Um dos guardas, por medo, revela a verdade sobre os visitantes. Ao saber que são agentes do FBI, o somali exige um grande resgate para ajudá-la a tomar o país. Janice consegue convencer o líder. Ela o convence que a sua missão não é iniciar uma guerra, mas evitar uma. O somali ajuda o grupo a chegar a uma das torres. Simon examina a estrutura com surpresa, notando que foi construída exatamente de acordo com seu projeto, mas muito antes dele desenvolver o projeto. O Dimitri descobre uma fita de um vídeo que foi armazenada na torre por 18 anos. Na fita, o somali reconhece seus compatriotas, que ele acreditava terem morrido durante o primeiro apagão. Os agentes também indicaram o autor do experimento. Foi o de Gibbons, que explorando os túneis da torre, os agentes encontraram uma sala selada onde os aldeões estavam presos. Julgando pelos restos mortais, os participantes do experimento foram mortos. O líder somali fica furioso com o que estava vendo e planeja se vingar dos americanos. Mas o Vogel age mais rápido, deixando o líder somali caído com seus compatriotas. Dimitri revê a fita novamente e os próximos segundos o chocam. De Gibbons, de 1991, se dirige a ele pelo nome. A gravação é enviada para o apartamento. Mark assiste a mensagem deixada por Gibbons há muitos anos atrás. Seguindo as pistas do criminoso, Benford decifra o código de xadrez e diz o número de telefone que Gibbons deixou especificadamente para os agentes. Mark chega a um clube de xadrez para encontrar alguém que possa ajudar na busca pelo cientista, mas a única testemunha foi assassinada. Benford percebe que há alguém no departamento vazando informações. Para descobrir quem é o traidor, o agente Vogel reúne todos na sala de conferência e uma equipe especial revira os escritórios dos funcionários. Um dispositivo de escuta é encontrado na mesa do Mark. Todos com acesso ao escritório caem sob suspeita, criando tensão entre os colegas. Os agentes suspeitam mais da Janice, que recentemente tirou muitos dias de folga, algo que ela tem dificuldade de explicar. Mas ela desvia a suspeita acusando Mercy, uma colega com problemas familiares. Dimitri revisa as imagens da câmera e percebe um padrão. Mercy estava sinalizando com uma xícara de café. Mark olha para a garota e ela entende tudo. Um tiroteio começa no escritório. Mercy mata seus colegas e corre para fora. Seu cúmplice chega em uma moto para ajudá-la a escapar, mas Janice consegue impedir a fuga. Benford recebe uma ligação de Dyson Frost. Ele oferece ao agente um encontro pessoal e promete ligar de volta. Janice e Simon se dirigem ao estacionamento subterrâneo, onde a garota de repente para. Ela diz ao cientista que o sinal dele foi recebido, e seu chefe estava pronto para falar com ele. O Simon percebe que Mercy era apenas uma distração. O verdadeiro traidor sempre foi Hawk. A polícia informa ao FBI
que um crime foi cometido na noite anterior usando a arma roubada. Dimitri alcança Mercy para descobrir para quem que ela passou a arma, mas ela apenas diz que impedir a morte do Dimitri é impossível. Os agentes recebem um sinal de que o criminoso com a arma do Mark estava cometendo um crime no centro da cidade. O Dimitri avança tentando distrair o cara e persuadi-lo a liberar o refém. Assim que o agente baixa a guarda, Dimitri atira. Apesar do resultado bem sucedido, não há alívio. A arma na posse do atacante tem um número de série diferente. O agente Dimitri se prepara para o seu casamento, tentando não pensar no futuro, mas enquanto a noiva e os convidados o esperam na igreja, D. Gibbons o ataca na sua casa. O Mark decide informar a sua esposa sobre o seu amigo desaparecido, e enquanto ela estava ao telefone, D. Gibbons se senta ao lado de Charlie. Os agentes interrogam Charlie cuidadosamente, e a garota descreve a sua conversa com o estranho. Ela também entrega uma foto que o velho deixou. O Mark e seus colegas se preparam para visitar o endereço que D. Gibbons forneceu com a foto. Enquanto isso, Dimitri se encontra à mercê de uma arma que o vilão prendeu a um dispositivo especial. O cientista louco conta entusiasticamente ao seu refém sobre as suas invenções e planos. Ele afirma que a morte de Dimitri é sua única chance de salvar a sua própria vida. Benford chega ao local destinado. Finalmente, um adolescente se aproxima do agente e lhe entrega uma mochila com um telefone. O agente segue todas as instruções dos criminosos sem questionar para salvar o seu amigo. Ele deixa seus colegas para trás e, entrando no carro preparado, consegue escapar da perseguição. D. Gibbons direciona Mark por uma estrada no campo. Verificando constantemente o seu relógio, o agente continua sua jornada pelas montanhas, finalmente avisando D. Gibbons. O velho levanta sua arma e ordena que o agente se algeme. O Mark distrai o velho e o ataca. Ele exige que Gibbons o leve até Dimitri, mas alguém já não estava mais desejando manter a testemunha viva. O cientista é eliminado. Enquanto morre, ele não tem tempo para contar ao Mark onde Dimitri está. O navegador leva Mark até a última localização, conhecida como de Gibbons. Benford invade o prédio e avista seu amigo. Restam menos de 2 minutos antes do disparo automático, e o Mark tenta resolver o enigma do cientista para poder parar o mecanismo. O cronômetro chega a 0 e a arma dispara, mas nesse momento o Mark consegue levantar a arma e o Dimitri sobrevive. Assim que o Dimitri sai da cadeira, a água lava o mapa do cientista, destruindo todas as evidências e pistas. O Mark instrui seus colegas a descobrirem os planos de Frost e determinar como eles estão conectados ao segundo apagão que o cientista louco mencionou. Um homem estranho aparece na casa da Olivia e começa a falar incoerentemente, alegando que o marido da doutora é Lloyd. Enquanto isso, Janice entrega os planos de Frost a um professor de arqueologia, mas as pessoas para quem a agente dupla trabalha secretamente exigem que ela roube os originais e os entregue. Hawk é forçada a correr o risco. Ela rouba os planos do instituto e se esgueira no escritório para recuperar a última cópia da mesa do Mark. Benford pega sua colega em flagrante, mas ela consegue se afastar, inventando uma história sobre documentos perdidos. O Mark pede a Hawk para ir ao escritório para se encontrar com o professor. A garota percebe que sua mentira foi descoberta, mas Benford adia a conversa e retorna sua discussão com o cientista. Segundo o velho, os planos que D. Gibbons tinha eram algum tipo de dispositivo para contar datas. Uma delas é 6 de outubro, o dia do apagão. As palavras de Frost continuam ressoando na mente do Mark, e uma ideia lhe ocorre. Ele quebra a grande peça de xadrez pendurada no quadro. Dentro dela, o agente encontra um anel com um símbolo desconhecido. Olivia encontra o Gabriel, o homem estranho, novamente, e ele continua repetindo palavras aleatórias e sem sentido, mas finalmente a mulher consegue discernir o ponto principal. O homem foi submetido a múltiplos apagões, tornando-se uma vítima dos experimentos do Frost. Especialistas fornecem aos cientistas os resultados da análise do anel do Frost, e Simon faz uma descoberta surpreendente. Dentro do anel, há um dispositivo que permitiu ao seu usuário permanecer consciente durante o apagão. Janice se encontra com seus superiores após falhar na missão dos planos. Ela recebe uma última chance. Dessa vez, ela deve recuperar o anel do cofre e eliminar o Benford. Em uma ponte da cidade, Simon avista sua irmã. A Annabelle entrega uma mensagem ao irmão. Eles precisam dele e do anel. Simon tem apenas 12 horas ou a sua irmã será morta. O Dimitri chega a uma cena de crime e descobre que alguém estava eliminando todos os que conseguiram sobreviver à data prevista da sua morte nas últimas 2 semanas. O Simon memoriza o código do cofre quando Lloyd coloca o anel dentro. Assim que o cientista fica sozinho, ele decide usar essa oportunidade para salvar a sua irmã.
Os agentes identificam o executor que tem se livrado de todos os sobreviventes, então eles descobrem que é o Slingerland. Os agentes pegam o psicopata justo quando ele tenta se livrar de outra vítima, mas apesar de todos os esforços para salvá-la, um agente acidentalmente atinge a garota. Mark descobre uma minivan e a Annabelle estava dentro dela. Ele informa o Simon, mas já é tarde demais. O cientista escapa com o anel. Os agentes estabelecem que ele foi de fato o principal suspeito no estádio de beisebol. A Olivia leva o Gabriel ao escritório do Mark para ajudar a encontrar pistas. De acordo com o louco, o mural do Benford estava cheio de erros, e ele obriga o agente a refazer tudo de acordo com seu caderno. Durante o interrogatório, Gabriel diz que Frost não era um único líder. Havia alguém muito mais importante, e ele repetirá o apagão muito em breve. O estranho perturbado mostra um retrato dessa pessoa. Descobre-se que é o homem com quem o Simon estava falando agora. O Gabriel estava prestes a ser transferido para uma casa segura, e a Janice informa seus superiores sobre isso. A minivan cai em uma emboscada, mas ao invés do estranho louco, é o Mark disfarçado lá dentro. Mas a operação do agente não termina aí. Ele consegue se infiltrar no covil do vilão e captura o líder. O Mark percebe quem é o traidor no seu departamento, mas Janice ainda não conta a verdade. Ela afirma que estava trabalhando apenas para a CIA. Benford começa a interrogar o principal suspeito. Ele quer saber como o vilão causou o apagão global, mas o cientista estava confiante de que não importa como o dia se desenrole, o resultado será o mesmo. Benford estará morto ao anoitecer. Dimitri vai à casa de Janice e encontra o Simon lá. Hawk não vê outra saída e ajuda sua parceira a prender Simon. Apesar do acordo anterior, dos avisos, Mark perde o controle e usa a força para descobrir quando o apagão global está planejado. Stan percebe que Benford não estava no controle de si mesmo e ordena que ele seja removido do escritório. Às 18 horas, milhares de pessoas se reúnem nas ruas para celebrar o dia 29 de abril, o dia das visões. Lloyd chega à casa de Olivia para garantir que os eventos se desenrolaram corretamente, mas a mulher também decide mudar o seu destino e deixa a cidade com Charlie. A cadeia de eventos do Mark também muda. Ele começa uma briga em um bar e acaba em uma cela de prisão, faltando pouco mais de uma hora para o momento da verdade. Todos os personagens se encontram em lugares diferentes, mas Stan paga a fiança do Mark e tudo começa a se encaixar. Os agentes retornam ao escritório devido a um relatório de explosivos plantados. Ao mesmo tempo, Lloyd encontra Olivia e pede que ela volte para casa para que possam recriar a noite das suas memórias compartilhadas. O plano do cientista começa a se desenrolar. Dylan escreve a fórmula que viu Lloyd usar no espelho. O prédio do FBI é atacado por assaltantes mascarados, mas isso não impede Mark e ele se encontra no seu lugar no mapa com as pistas. Simon se infiltra na sala de servidores da corporação para invadir o computador e evitar outro apagão. No momento designado, Lloyd liga para Mark e dá a data próxima ao apagão, nas próximas 48 horas. Graças ao caderno do Gabriel, Benford descobre a hora exata em que o apagão vai acontecer. Em 12 minutos, os criminosos mascarados destroem o escritório do Mark e todo o seu trabalho, mas o agente sobrevive e tenta contra-atacar. Simon percebe que alguém assumiu o controle do programa remotamente e não consegue detê-lo. Dimitri suspeita que o cientista tenha feito isso de propósito, mas o Simon jura que estava tentando evitar a catástrofe. O Mark consegue avisar o seu chefe sobre o próximo apagão, mas ele não consegue sair do prédio e é novamente cercado por mercenários armados. Com 30 segundos restantes, antes da explosão, o Mark corre para a saída, mas nesse momento, um mecanismo é ativado e o mundo congela novamente, vislumbrando o seu futuro. E então, a série é finalizada aqui. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.